Você acorda. Você faz um café e a primeira coisa que você quer é uma boa notícia. Aquela dada com credibilidade e imparcialidade. Então, tá feito. Café com Notícia. Trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Café com Notícia. Bom dia, bom dia. Desperte para esse novo dia. Em 5 segundos, Café com Notícia. As melhores músicas, as principais notícias. Café com Notícia. Café com Notícias está no ar para você nesta edição de quinta-feira, hoje dia 2 de dezembro de 2021. Diego Soares junto com você, a partir de agora com as primeiras e principais informações. Vamos começando com a previsão do tempo para todo o país. Previsão do tempo para esta quinta-feira, 2 de dezembro. Centro-Oeste. Goiânia e Goiás têm nesta quinta-feira pancadas de chuva e trovoadas isoladas com temperatura mínima de 21 e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar é de 45% a 95%. Cuiabá e Mato Grosso fica com tempo nublado, chuva e trovoadas e temperatura entre 25 e 34 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 50% a 95%. Norte. Palmas, capital de Tocantins, apresenta tempo com pancadas de chuva, trovoadas isoladas e temperatura variando entre 24 e 29 graus. Umidade relativa do ar é de 70% a 95%. Belém no Pará tem chuva, trovoadas e temperatura em torno de 24 e 34 graus. Umidade do ar gira em torno de 50% a 95%. Nordeste. Natal, no Rio Grande do Norte, fica com sol, poucas nuvens, temperatura indicando entre 25 e 32 graus. A umidade relativa do ar varia entre 50% a 85%. O município de Santa Rita, no Maranhão, comemora aniversário com muitas nuvens, possibilidade de chuva isolada e temperatura entre 25 e 32 graus. A umidade do ar fica entre 60% a 85%. Sul. Curitiba, no Paraná, tem tempo nublado com chuva e temperatura em torno de 15 e 23 graus. Umidade relativa do ar é de 60% a 90%. Alto Alegre, no Rio Grande do Sul, festeja aniversário com sol, poucas nuvens e temperatura oscilando entre 13 e 29 graus. Umidade do ar varia entre 30% a 80%. Sudeste. Vitória, no Espírito Santo, fica nesta quinta-feira com tempo nublado, chuva, trovoadas e temperatura marcando entre 22 e 25 graus. A umidade relativa do ar é de 65% a 95%. O município de Araçatuba, em São Paulo, está aniversariando com sol, poucas nuvens e temperatura em torno de 19 e 35 graus. A umidade do ar oscila entre 30% a 90%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 2 de dezembro, com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Prefeitos e representantes das prefeituras de 20 cidades que compõem a região metropolitana de Campinas, no interior de São Paulo, decidiram cancelar as programações oficiais de carnaval do ano que vem. A decisão foi tomada na reunião mensal do Conselho de Desenvolvimento da Metrópole, realizada na cidade de Cosmópolis. O principal motivo é o risco de um eventual agravamento da pandemia de Covid-19 no início de 2022, por causa de novas variantes do coronavírus. Já os bailes em locais privados e fechados não devem ser proibidos, mas desestimulados e, se ocorrerem, fiscalizados pelas prefeituras. Nesta semana, a Prefeitura da capital paulista informou que aprovou 440 blocos para o Carnaval de Rua do próximo ano, mas a realização ainda depende da autorização dos órgãos de saúde. Da TV Brasil em São Paulo, Anne Zanetti.
Como vem ocorrendo em várias capitais do país nos últimos dias, os shows da programação de Réveillon em 31 de dezembro foram suspensos também no Recife. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a cobertura vacinal da população acima de 12 anos está em 67% e existe expectativa de chegar aos 90% vacinados com as 2 doses até janeiro. Mas o entendimento é de que o momento atual guarda muitas incertezas. A suspensão das festas de rua na virada do ano foi anunciada pelo prefeito João Campos. O momento ainda é muito desafiador. A chegada de uma nova cepa no cenário global preocupa todos os países, estados e municípios. E nossa decisão sempre será pautada com muita responsabilidade e prevalecendo a manutenção da vida. Não haverá shows públicos patrocinados pela Prefeitura do Recife durante o Réveillon e nós vamos manter a tradicional queima de fogos sem estampidos na Praia de Boa Viagem, na Zona Norte, na Zona Oeste e na Zona Sul do Recife. Todos esses espetáculos de fogos serão patrocinados pela iniciativa privada. Sobre a possibilidade ou não de haver carnaval nas ruas em 2022, o assunto está sendo discutido em um comitê formado por representantes das principais capitais do país envolvidas na realização do evento: Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Belo Horizonte. No primeiro encontro do comitê, realizado esta semana, todos compartilharam dados sobre a situação em relação à pandemia e concordaram que decisões futuras sobre o carnaval devem estar associadas ao avanço do esquema vacinal, ao número de leitos ocupados ou desativados, à mortalidade e à sazonalidade para doenças respiratórias. Outros encontros de caráter técnico devem ocorrer nas próximas semanas. Da Universitária FM do Recife, Keto Ligóis. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou por 16 votos a 10 o relatório da PEC dos precatórios. Agora terá a vez do plenário. O texto manteve basicamente o que foi aprovado pelos deputados. Essa proposta de emenda à Constituição, como a gente já tem falado aqui, abre espaço no orçamento do ano que vem de cerca de 106 bilhões de reais para o pagamento do novo Programa Social Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família, por meio do parcelamento do pagamento de precatórios e da alteração no cálculo do teto de gastos. A proposta é defendida pelo governo para viabilizar que sejam pagos R$ 400 do benefício em 2022. O senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, líder do governo na casa, fez alterações no parecer dele, a pedido de vários partidos, o que tornou possível a aprovação. Houve um grande esforço desta relatoria, em contato com as lideranças da casa, com o governo, de construção de um texto que alcançasse maior consenso entre os senhores senadores e os senhores senadores. Para tanto, procedemos a alterações pontuais no voto anteriormente proferido, várias de natureza meramente redacional, com o fim de aperfeiçoar e aprimorar a proposta. Nesse trabalho, contudo, mantivemos como norte o objetivo de garantir espaço fiscal para as ações sociais de amparo aos brasileiros, bem como de manutenção das regras de responsabilidade fiscal que consideramos importantes conquistas do povo brasileiro. Fernando Bezerra Coelho alterou trechos mais polêmicos do parecer. Entre as alterações, diversos senadores pediram que o pagamento dos precatórios de natureza alimentar, que são aqueles decorrentes de ações judiciais relacionadas a salários, pensões ou aposentadorias, fosse claramente garantido na PEC. Outra garantia pedida foi a de que o espaço fiscal criado pela PEC seja usado apenas para o pagamento de benefícios sociais e não para outras destinações em ano eleitoral. Por causa das mudanças feitas pelos senadores, se for aprovada também no plenário, a PEC dos precatórios retorna para a Câmara. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. A aprendizagem do 4º e do 7º ano do ensino fundamental tem demonstrado avanço aqui no país. É o que revela o Estudo Regional Comparativo e Explicativo ERCE da Unesco, divulgado nesta terça-feira. As notas de todas as áreas avaliadas aumentaram: leitura, escrita, matemática e ciências naturais. E isso em comparação com a avaliação anterior, que foi realizada em 2013.
16 países da América Latina e Caribe integram o levantamento e as pontuações dos estudantes brasileiros estão acima da média. Mauro Luiz Rabelo, secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, explicou como a família pode influenciar nos resultados da aprendizagem. Ele citou o programa Conta Pra Mim. O programa ele tem como objetivo a ampla promoção da literacia familiar. Afinal, a aprendizagem da linguagem oral, da leitura e da escrita começa em casa, né? Na convivência entre pais e filhos. A família exerce uma influência enorme sobre o desenvolvimento da linguagem de seus filhos, né? Por isso, o ambiente familiar é decisivo para o futuro escolar das crianças. O envolvimento e a expectativa dos pais, além do maior nível socioeconômico das famílias, estão entre os fatores que influenciaram positivamente para o resultado do estudo. Somados a eles estão o acesso à educação pré-escolar e os dias de estudo semanais. Já os aspectos limitadores para a aprendizagem são a repetência e o não comparecimento às aulas. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, é responsável pelo ERSE no Brasil. Com produção de Daniel Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. Já depois do intervalo eu tô de volta com mais Café com Notícias. Café com Notícia. Café com Notícia. Dudu conseguiu entrar ainda mais para a história do Palmeiras com o título da Libertadores. De férias e já com a cabeça na disputa do Mundial de Clubes da FIFA, o atacante tem uma certeza para o futuro do clube: a continuidade de Abel Ferreira no comando da equipe. Em entrevista, Dudu falou sobre seu relacionamento com a comissão técnica portuguesa e mostrou otimismo na permanência do treinador, que recusou uma proposta do Al-Nassr da Arábia Saudita e tem sondagens de clubes dos Estados Unidos e da Turquia. Há 40 anos, a ciência vem travando uma batalha contra o HIV. Se hoje é possível ter uma vida plena convivendo com o vírus, no início dos anos 80 o cenário era outro. A médica infectologista Rosana Del Bianco acompanhou os primeiros casos registrados no Brasil, trabalhando no Emílio Ribas, em São Paulo. Um dos grandes problemas era ver quadros de adoecimento sem que houvesse sequer um exame para diagnóstico. Porque o diagnóstico do teste HIV começou somente em 1985 e nós tivemos os primeiros casos em 1982. Então o teste HIV veio bem depois dos indivíduos começarem a ficar doentes. Então nós tínhamos um completo desconhecimento desta doença. Então a partir daí nós começamos a ampliar a nossa sabedoria, procurar mais estudos, né, que tivesse uma demonstração de como acompanhar esses doentes, já que a gente não tinha drogas antirretrovirais naquele tempo. Então a gente tratava os indivíduos pelas infecções que eles vinham tendo. A sobrevida média naquela época era em torno de 5 meses e meio. Os primeiros grandes resultados vieram nos anos 90, com recursos como o AZT, que estava em estudos para tratamento de leucemia, mas mostrou ter resultados em pessoas que conviviam com HIV. Quando teve acesso à população, foi de grande ajuda, apesar dos efeitos colaterais, dava muita anemia, mas tenho até hoje paciente do grupo que tomou AZT monoterapia. Foi um grande marco como o primeiro remédio que aumentou a sobrevida desses doentes, né? A partir daí a gente começou a ter medicamentos. A partir de 1990 a gente começou a ter medicamentos mais específicos, como os inibidores de protease, que foi chamado de coquetel, né? Todo mundo conhecia com coquetel, e a gente começou a juntar remédio e, consequentemente, teve muitos efeitos colaterais no início dos remédios, mas, porém, ele tem uma ação direta contra o vírus, o que aumentou muito a sobrevida desses indivíduos. Mesmo ainda sem uma vacina contra o HIV, existem hoje diferentes recursos da ciência para reduzir a chance de infecção, como as profilaxias pós-exposição. O médico infectologista Carlos Brites, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Infectologia do Hospital das Clínicas, trabalha em testes com um medicamento injetável cujo efeito poderia durar 6 meses. O que nós vamos começar aqui é com a finalidade de prevenção. Então, esse estudo vai ser avaliar a eficácia dessa droga
que é uma droga de longa duração, injeção a cada 6 meses, na prevenção de infecções. O tratamento com injetável é um tratamento como outro qualquer. A única diferença é que nós estamos falando de drogas que têm uma longa duração. Enquanto um tratamento por via oral, hoje, todos os tratamentos exigem que você tome pelo menos uma dose ao dia. O injetável, as apresentações disponíveis, tem tratamento com uma injeção a cada 2 meses. Isso que nós vamos estar testando é injeção a cada 6 meses. Então, você não precisa tomar mais nada nesse período, só aquela medicação. Então, tem, obviamente, várias vantagens em relação ao tratamento convencional por via oral que você tem que ter tomadas diárias. Nesta semana, a Anvisa aprovou um novo tratamento contra o HIV, que reúne em uma única dose diária os antirretrovirais lamivudina e dolutegravir sódico, que não estavam disponíveis em um só comprimido. A expectativa é a de que a novidade simplifique o tratamento e a adesão dos pacientes. Segundo a agência, o medicamento reduz a quantidade do vírus no organismo e, ao mesmo tempo, favorece o sistema imune, ajudando a combater as infecções. Da Rádio Educadora de Salvador, Lise Lobo. A equipe brasileira de vôlei masculina terminou a sua participação nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Cali com a medalha de ouro. Venceu a final contra o México por 3-0. As parciais foram de 25-17, 25-21 e 25-20. A vitória garantiu a presença nos Jogos de Santiago, no Chile, em 2023. A natação brasileira teve muito boa participação nos Jogos de Cali. Foram 19 ouros, 15 pratas e 6 bronzes. O destaque da modalidade foi a nadadora brasileira Stephanie Balducini, de 17 anos. O seu aproveitamento foi de 100%. Ganhou as 7 provas que nadou, contribuindo para que o Brasil esteja na frente no quadro de medalhas, com 34 ouros, 23 pratas e 33 bronzes. O México vem em segundo com 29 ouros, 45 pratas e 33 bronzes. Empatados em terceiro lugar, vem a Colômbia e os Estados Unidos com 28 ouros, com vantagem para a Colômbia, que tem 21 pratas contra 16 dos Estados Unidos. Da equipe de esporte, Wagner Gomes. O município do Rio de Janeiro recebeu 160 mil doses da vacina da gripe e já retomou a imunização contra a doença. A vacinação chegou a ser suspensa nesta terça-feira devido à falta do imunizante em algumas unidades de saúde. Com a chegada das novas doses, no entanto, a campanha foi retomada em alguns postos. A expectativa é que todos os pontos de vacinação já estejam com imunizante a partir do início da tarde desta quarta-feira. A cidade do Rio vive um surto de influenza A, com vários casos registrados nos últimos dias. O aumento no número de pessoas procurando os hospitais com sintomas de síndrome gripal levou a prefeitura a convocar toda a população para se vacinar contra a doença. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto. Previsão do tempo para esta quinta-feira, 2 de dezembro. Centro-Oeste. Goiânia e Goiás têm nesta quinta-feira pancadas de chuva e trovoadas isoladas com temperatura mínima de 21 e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar é de 45% a 95%. Cuiabá e Mato Grosso fica com tempo nublado, chuva e trovoadas e temperatura entre 25 e 34 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 50% a 95%. Norte. Palmas, capital de Tocantins, apresenta tempo com pancadas de chuva, trovoadas isoladas e temperatura variando entre 24 e 29 graus. Umidade relativa do ar é de 70% a 95%. Belém no Pará tem chuva, trovoadas e temperatura em torno de 24 e 34 graus. Umidade do ar gira em torno de 50% a 95%. Nordeste. Natal do Rio Grande do Norte fica com sol, poucas nuvens, temperatura indicando entre 25 e 32 graus. A umidade relativa do ar varia entre 50% a 85%. O município de Santa Rita, no Maranhão, comemora aniversário com muitas nuvens, possibilidade de chuva isolada e temperatura entre 25 e 32 graus. A umidade do ar fica entre 60% a 85%. Sul. Curitiba, no Paraná, tem tempo nublado com chuva e temperatura em torno de 15 a 23 graus. Umidade relativa do ar é de 60% a 90%. Alto Alegre, no Rio Grande do Sul, festeja aniversário com sol, poucas nuvens e temperatura oscilando entre 13 e 29 graus. Umidade do ar varia entre 30% a 80%.
Sudeste. Vitória, no Espírito Santo, fica nesta quinta-feira com tempo nublado, chuva, trovoadas e temperatura marcando entre 22 e 25 graus. A umidade relativa do ar é de 65% a 95%. O município de Araçatuba, em São Paulo, está aniversariando com sol, poucas nuvens e temperatura em torno de 19 e 35 graus. A umidade do ar oscila entre 30% a 90%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 2 de dezembro, com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Nosso Café com Notícias fica por aqui nesta quinta-feira, prometendo voltar amanhã na sexta com mais informações. Um forte abraço, fiquem bem e até amanhã. Café com Notícia.